Jesus. O Senhor escolheu um tema nesta noite para essa festa maravilhosa. E o tema é lindo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Você que trouxe a sua espada nesta noite, quero agradecer essa banda maravilhosa, que vocês possam continuar me ajudando aí. Louvado seja Deus, vamos ministrar com a gente nesta noite. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Coríntios, quem achou dá um glória a Deus e um aleluia bem lindo do Senhor. Aleluia, Jesus. Capítulo 12, versículo 9, que diz: e disse-me, a minha... Nós somos pentecostais. Oh glória! A minha... Eita glória! A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Louvado seja Deus. Podemos assentar dando glória e louvor a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Sol. Oh, glória a Deus. Pai, nos guia, Senhor, nesta noite maravilhosa. Que não venha ser eu, Pai, falando neste lugar, porque eu não sei o que o teu povo precisa. Mas tu és o Deus, Pai, que tem o remédio para a ferida. Ó Deus, que o Senhor possa nos conceder nesta noite o remédio celestial, para que possamos sair daqui, Pai, nesta noite transbordando de Ti, da Tua presença, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas neste lugar, Pai. Aleluias. Com gemidos que palavras não podem explicar, elevam, Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, aleluia, em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu
Júpiter, Zeus, deuses da mitologia grega. Mas havia em Corinto 2 templos. O templo da deusa pagã Afrodite e o templo do deus pagão Apolo. Os 2 maiores templos. E a deusa Afrodite era uma deusa do amor. Mas não é o amor que nós conhecemos, o amor de Deus ágape. O amor de 2 Coríntios capítulo 13, que diz que tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Não era esse amor. Era um amor sexualizado. Porque a Afrodite, ela era uma bela mulher. E contam os historiadores que todo final da tarde descia 1000 mulheres do templo da deusa Afrodite para a cidade de Corinto. E essas mulheres ficavam ali fazendo orgias com os cidadãos e profetizando. Então Corinto era uma idade muito idólatra, a ponto de surgir um ditado que dizia assim, ó: fulano leva uma vida de corintiar, ou seja, leva uma vida depravada. O povo de Corinto era voltado para a imoralidade sexual. E eu acho incrível, porque agora Deus levanta Paulo e leva Paulo até essa cidade. Talvez qualquer um de nós aqui não teríamos coragem de ir para Corinto, porque saberíamos que não seríamos bem recebidos. Mas Deus está falando conosco que é em Corinto o chamado. Que Deus levanta homens e mulheres para pregar em Corinto, para falar do amor dele em Corinto, porque os bons não precisam de remédio. Quem precisa de remédio é os injustos. Eu louvo esse Deus, sabe por quê, querido? Ele não olha para a aparência, ele não olha para a situação. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo que levanta nessa noite homens e mulheres que têm disposição para ir até Corinto falar do nome dele. Aleluia. E Paulo chega ali em Corinto e começa a falar do Cristo ressurreto. Só que você está pensando que as palavras foram aceitas? Não. Paulo começa a pregar na cidade de Corinto, mas o povo agora começa a blasfemar contra Deus. O povo não aceita, cantora Andréia, as palavras de Paulo acerca do único e soberano Deus. Então diz a palavra do Senhor que agora Paulo se enfurece, Paulo se enche de ira e Paulo fala com o povo de Corinto: eu vou sacudir a poeira dos meus pés e que o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Mas quando Paulo deita para dormir, ele tem uma visão, e a visão é do próprio Deus. E Deus fala com ele assim: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu te ajudo. Porém saiba que tenho eu povo neste lugar. Arrachou. Não arrede os teus pés daí. E manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Paulo permanece em Corinto. Paulo permanece em Corinto por 1 ano e meio. 18 meses Paulo fica ali naquela cidade, pregando, falando,
liberal, livre. Não é essa liberdade libertinosa que muitos pregam aí. Mas Paulo não exigia os costumes da época, porque ele entendia que era pela graça e não pela lei. Mas eles se aproveitavam disso, cantora Diniz, para fazer libertinagem. Entende? Deixa eu explicar para você. Eu não vim pregar usos e costumes, meu irmão, porque cada igreja tem o seu estatuto e o anjo da igreja está na direção de Deus para determinar os estatutos da igreja. Mas a mulher de Deus, ela anda decente. A mulher de Deus, ela não anda de qualquer maneira. A mulher de Deus sabe se portar no falar, no vestir, no andar, no conversar, no trabalhar. Mas Deus, Ele não olha para nossas vestes. Só que nós temos que tomar cuidado com essa liberdade, porque ela vira libertinagem. Deus verdadeiramente não se importa com a veste, mas a veste representa o que está no coração. E o que está no coração? Isso sim, Deus se importa. Porque diz a palavra do Senhor: deitei e levantei, porque Ele me sustentou. Diz a palavra do Senhor: quer comer, quer beber, quer passar qualquer coisa, passa para a glória do Senhor. Então, se eu como é para a glória dele, se eu durmo é para a glória dele, se eu trabalho é para a glória dele, se eu me visto é para a glória dele, se eu estou com meu esposo é para a glória dele. Segura essa aí, jovens. Se eu namoro é para a glória, 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 glória. Aleluia. É para a glória dele. Louvado seja Deus. E Paulo agora está triste. Ele fala com o povo de Corinto: olha, eu plantei. Porque Paulo é um instrumento usado por Deus para fundar a igreja em Corinto. Paulo regou. Percebe que a obra não é feita sozinha. Ninguém é insubstituível na casa de Deus. Eu plantei, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor dos Exércitos. Se está crescendo é porque Ele está no controle. Se está dando fruto é porque Ele está no controle. Se tem gente levantando as mãos é porque Ele está no controle. Que vem a tribulação, que vem a provação, que vem a dificuldade, mas em todas as coisas não seremos atribulados, porque Ele está no controle. Eita Deus grandão. Aleluias. Paulo amava essa igreja. Paulo sofria por Corinto. Mas diz a palavra do Senhor que agora ele precisa fazer uma carta dura para a igreja de Corinto, chamada carta severa. Mas é uma pena porque nós não temos acesso a essa carta, porque aprove Deus não permitir que ela viesse para a palavra de Deus. A palavra só cita dessa carta. E Paulo, irmãos, fica afligido, porque ele teve que fazer. Cadê a água? Oh, glória! Paulo fica aflito,
somos revestidos de toda a armadura de Deus. Nós somos fortalecidos para resistir. Diz a palavra que agora falsos mestres se levantam contra Paulo. Estão questionando o chamado de Paulo. Estão questionando o ministério de Paulo. Estão questionando a obra de Cristo na vida de Paulo. Então Paulo precisa agora escrever 2 Coríntios para defender o ministério de Cristo. Porque não é nada nosso, é tudo dele, é tudo para ele. A partir do capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo começa agora uma defesa em prol da obra do Senhor. E essa palavra é tão gloriosa, essa palavra é tão linda, que a Bíblia diz que Paulo passou por provações. Paulo foi chicoteado. Paulo foi apedrejado. Paulo sofreu naufrágios. Paulo foi chamado de tagarela. Paulo foi preso, tudo por amor a Cristo. Mas em nenhum desses momentos ele usou a revelação do Senhor para se livrar de todas as tribulações. Ele só começa a defender e a falar quem ele é em Deus quando a obra de Cristo está sendo atingida. E é por isso que agora ele começa a defender o ministério a qual Deus confidencializou na mão dele. Porque ele via que os que estavam em xeque era a igreja e não ele. Quando era com ele, ele suportou. Quando era com ele, ele pediu força e Deus deu. Mas agora é a igreja que está sendo atingida. Porque tirando a credibilidade do seu ministério, tirava a credibilidade de tudo que havia feito em Corinto todos esses anos. Então é agora que ele vai falar. No capítulo 12, ele vai falar um tema lindo e inspirado dessa reunião de hoje. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Aleluia, Jesus. 2 Coríntios capítulo 12, ele começa agora contando uma experiência gloriosa que ele teve há 14 anos atrás. E ele diz assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor Jesus. Conheço um homem em Cristo. Perceba que ele diz: conheço. Que coisa linda, irmão. Será que nós temos essa humildade? Será que nós temos essa simplicidade e essa preocupação de não nos exaltarmos, de não nos ensoberbecermos, de não deixarmos que a obra que Deus está operando em nós, ela crie na gente um orgulho, ela crie na gente uma soberba a ponto de separar nós e Deus? Pois
se quiser gloriar-me, não sei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem colocou o espinho na carne de Paulo? Foi o diabo? Foi Deus. Porque o diabo é escravo de Deus, meu irmão. Mas tudo a gente
rasa. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele. Essa graça do dicionário, ela é fútil e rasa diante da graça bíblica. E a graça bíblica nos ensina que graça é um atributo de Deus. Graça é bondade. O que é um atributo? Um atributo é algo da personalidade de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. E graça é bondade, graça é amor, graça é misericórdia. O favor de Deus por nós mediante o seu amor, e que nós nunca merecemos, porque não é mérito e nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas a graça de Deus, ela tem a capacidade de transformar o maldito em bendito. A graça de Deus, ela tem o poder de transformar a morte em vida eterna. A graça de Deus tem o poder de transformar a dor em alegria. A graça de Deus tem o poder de transformar o injusto em justo. A graça de Deus tem o poder de descondenar um condenado. A graça de Deus tem o poder de buscar um homem em Tarso, levar para Jerusalém, e esse homem perseguir os crentes, e esse homem mandar matar os crentes. A graça de Deus tem esse poder de levar esse homem para um caminho chamado Damasco. E quando ele está na porta de Damasco, a graça diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegue? Toda coisa é para ti, recalcitrares contra os aguilhões. E diz a palavra do Senhor que agora Saulo cai de joelho perante a graça, porque diante dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só ele é Deus. E a graça agora leva Saulo para a casa de um homem chamado Judas. E a graça agora levanta Ananias. E eu já estou finalizando, irmãos. E diz assim com Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita, na casa de Judas, porque ali tem um homem. Tem um homem que eu tenho uma grande obra na vida dele, e eu vou ensinar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. E agora Ananias questiona a graça. Tem certeza, Jesus? Tem certeza? Porque ele persegue os crentes, ele mata os crentes, ele se levanta contra os crentes, e Deus fala assim: vai já, porque ele para mim é um vaso de valor. A graça nos alcançou quando ainda a gente nem conhecia a graça. A graça nos resgatou
graça está nos ensinando a ser humilde. A graça está nos ensinando que é na fraqueza que nós somos fortes. A graça está nos ensinando que é sendo pequeno aqui que nós seremos grandes no céu. E a graça nasce numa manjedoura, porque as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem um travesseiro para deitar a sua cabeça. E a graça nasce e cresce em Jerusalém. E não é Natanael que diz: será que pode sair algo bom de Nazaré, perdão? A graça cresce em Nazaré. Mas o ápice da manifestação de graça é na cruz do Calvário, é na fraqueza, é sendo humilhado, é sendo crucificado. Fica de pé nessa noite. Aleluia! A maior manifestação de graça foi na cruz do Calvário. Ele nos ensinando que é melhor sofrer neste mundo, é melhor passar por tribulações neste mundo, porque no céu nós teremos uma recompensa, nós teremos que morar nas mansões celestiais. Mas primeiro é necessário passar por tribulações, é necessário passar por angústias. E o Senhor está dizendo para mim, para ti nessa noite: vem, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor te convida nessa noite a fazer uma aliança com Ele na fraqueza, a fazer uma aliança com Ele nesta noite. Aleluia! Ele te convida, e o Senhor te chama. Aleluia! Vem devagarzinho. A graça te salva, a graça te liberta, te transforma e te leva para o céu. E hoje a maior manifestação de graça